Tô doente, gente. Tô doentinha. Vou ter que me desculpar pela minha voz. Dei um tapa no visor aqui pra ver se vocês não se assustam muito pra quem tá me assistindo em vídeo. Antes de começar, eu queria contar que o podcast Desconforto da Vida Adulta tá novamente na parada top 50 do Brasil em educação. E eu fiquei tipo, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu fico muito, muito feliz. Não sei o que aconteceu. Deu uma guinada, deu um negócio, muita gente escutando, comentando. Então eu queria dizer a todas bem-vindos, bem-vindas. Se você não assinou o podcast, assina pra você não perder as atualizações quando tem um episódio novo, porque também isso mostra pro Spotify ou pra plataforma que você estiver me escutando, também se for no YouTube, se inscrever no canal que tem até mais conteúdo do que o podcast, né? Tem o conteúdo do canal mesmo. Porque isso mostra pra plataforma que, tipo, pô, a gente mostrou esse episódio e a pessoa se inscreveu, significa que ela gostou muito. Vamos mostrar pra mais pessoas? Então, assim, ajuda muito o podcast a crescer, esse projeto a crescer. E aí, com isso, eu também consigo investir mais tempo aqui. Mas eu tô bem animada pro tema de hoje, porque ele é polêmico. Ele é assim... Ele não é leve, ele não é básico. Acho que é isso, ele não é básico. Vocês já devem ter visto pelo título, né? Que é... Eu vou ser o demônio na sua história, porque comigo você não faz o que quer. A ideia desse vídeo aqui não é sobre, aprender a impor limites, aprender a falar não. Aceitar ser mal interpretada quando você decidir não se submeter. Toda mulher que aprende a dizer não, ou que já disse um não, vira a vilã na história de alguém. E a gente vai falar bastante também do outro. Por que precisa ter uma vilã? Por que você precisa ser a vilã e não simplesmente as pessoas falam, pô, realmente, manquei, né, ali e tal. A gente vai falar sobre isso também, tá bem interessante, a pesquisa que eu fiz e as coisas que eu vou trazer. Então, fica até o final. Mas vamos falar sobre essa dificuldade que a gente tem de aceitar em ser a vilã, em ser vista como o demônio na história de alguém. Nessas relações em que a gente acaba sendo vista como a vilã, a errada, a pessoa do mal, o monstro na história, o problema dessa história geralmente não tá em você estar errada, você ter feito algo de errado, mas geralmente é em você deixar de ser conveniente para aquela pessoa. Então você deixou de agradar, deixou de aceitar e abaixar a cabeça para tudo que aquela pessoa fala. Você vai ser taxada de demônio, de uma mulher difícil. E a coisa que eu mais demorei pra aceitar e entender, primeiro entender e depois aceitar, é que você ser uma mulher difícil não é um erro, é o preço que se paga. E acho que essa troca, assim, na identidade do que é, sabe? Porque eu falava assim, cara, algo foi feito de maneira errada. Ou eu não me comuniquei bem, ou eu fui muito grossa, ou eu fui muito radical. Eu sempre, a minha vida toda, eu passei dezenas de sessões de terapia, tipo, o que eu fiz de errado? O que tem de errado comigo? Né? O que eu tô fazendo errado? O que eu tô entregando errado? E o meu terapeuta, junto com os meus estudos feministas, né? Minhas amigas que também são desse meio. Alô, Mirley, eu sei que você me escuta, amiga, morrendo de saudades. Entendi que esse é o preço que se paga, que não tem nada errado, né? A coisa mais difícil de uma pessoa perfeccionista que estiver na terapia, ela fala, não tem nada que você possa fazer fisicamente além de aceitar, que esse é o preço que se paga por ser uma mulher que não tá lá pra agradar a tudo e todos a todo momento. Não significa necessariamente que você é uma pessoa desagradável, mas as mulheres têm As pessoas aceitam muito menos, né, que as mulheres sejam desagradáveis em diversas situações. É muito mais esperado que nós sejamos extremamente agradáveis e aceitar e abaixar a cabeça e nananã. Então, mesmo mulheres com mulheres, né, essa situação infelizmente não aparece só em relações homem-mulher, mas em relações mulher e mulher. Eu já passei muito por isso por outras mulheres que, como essa minha amiga muito inteligentemente falou, o erro dela é achar que só a mãe dela criou uma filha malandra. Eu já passei muito por essas situações em que as pessoas, consciente ou inconscientemente, aí não vem ao caso, não me interessa, mas que se aproveitam esse jeito dócil, né? Esse jeito agradável que nós mulheres somos domesticadas a agir, então espera que todas as mulheres também ao seu redor ajam assim. E ficam muito surpresas
quando uma mulher não faz o que ela quer. Uma surpresa que não aparece quando um homem não faz o que você quer. Então é muito interessante também olhar pra isso de uma maneira bem completa, uma maneira bem... Isso aqui eu sei que vai bater com muita de vocês, com muita de vocês. Quem aqui nunca ouviu falar da síndrome da boazinha, né? Se não ouviu falar, dá uma jogadinha lá, chat, me explica o que é a síndrome da boazinha. Só o chat também é com cautela, né? Sempre, mas dá uma pesquisadinha, dá uma olhadinha, porque vale muito a pena, tem muita coisa legal. Se você precisa desse básico, vai ser rapidinho, você vai adorar. Mas essa ideia de que quando você é legal, quando você é compreensiva, quando você é flexível, ninguém te odeia. Ai, que mundo perfeito. Ninguém te odeia, só você, né? Odeia a si mesma. Pra ficar fazendo tudo que os outros querem e nada que você quer. Não tem problema se fazer uma coisa pra alguém se realmente aquilo é uma coisa boa pra você também, ou tanto faz como tanto fez. Mas, na maioria das vezes, a gente... E quando eu falo maioria, é 99,9%, né, das vezes, a gente acaba cedendo e sendo flexível muito mais pros outros do que pra nós mesmas. E isso não é uma coincidência, que as pessoas gostam tanto da pessoa querida, flexível, obediente, né? O problema é que isso não é ser amada, né? Não é que as pessoas gostam de você, elas gostam da sua utilidade. Que quem não gosta, né? De uma pessoa que aceita tudo, de uma pessoa que se dobra e desdobra pra atender às suas necessidades, é uma maravilha, realmente. Mas não é aquela pessoa que a gente gosta, é da utilidade que ela proporciona pro nosso dia a dia. E muita gente confunde amor com acesso ilimitado. Ah, se você me ama, você me dará acesso ilimitado a você. Então, no momento que você fala, olha, isso eu não vou fazer, não me sinto confortável, porque não quero, porque não tô afim, porque não gosto, porque não me traz prazer. Nossa, mas então você não me ama, porque se você não me dá acesso ilimitado a você, não é amor. Gente, pode muito bem ser amor. Aliás, entra na linha do quem ama educa. Quem ama educa, mas não é simplesmente deixar a pessoa fazer tudo e ter acesso a tudo e nesse processo, obviamente, te enlouquecer. Se você já deu a sua pesquisadinha aí sobre a síndrome da boazinha, eu queria entrar um pouco nesse arquétipo, para além do básico, né, que a gente vê que, ela é tão legal, ela é tão galera, é essa. Eu queria também falar sobre a Cool Girl Aesthetic e a Manic Pixie Dream Girl Aesthetic. Gente, eu tô muito Gen Z. Eu tô falando aqui com as minhas irmãs do 2000 mais. Me contem se vocês são 2000 mais. Eu trabalho com muita gente da geração Z e eu acho muito interessante, eu adoro saber. E fim de semana eu passei com a irmã mais nova de uma amiga que é uma amada. E ela tem 20 aninhos. E eu acho tão gostoso conversar com ela. Ela é tão inteligente, ela é tão... Nossa, que menina legal, assim, sabe? Tipo assim, eu sempre quis ser a tia legal, sabe? A tia que... Nossa, ela é tão descolada. Ai, aquela minha tia que eu posso contar as coisas. Esse é meu sonho, gente, ser essa tia pras pessoas. E eu falo, gente, pode contar comigo, não sei o que, pode conversar, tia, conversa e tal, não vai contar pra sua mãe. E aí, eu sempre leio muito sobre isso e tento entender e tal. E aí tem essa Cool Girl já é um pouco mais da nossa época, né, dos millennials. Mas essa Manic Pixie Dream Girl... já existia na nossa época, sempre existiu, mas é que agora esse nome acho que é um pouco moderno. Não sei se eu tô muito atrasada, me contem aí nos comentários. Estereótipo que é daquela garota quirk. Quirk é uma palavra muito específica em inglês. Eu nem sei como traduzir, mas eu trouxe aqui uma identificação que é aquela menina doidinha, entre muitas aspas, tipo, ela é tão doidinha, artística, caótica, que existe só pra salvar o protagonista do tédio. Sabe? Tipo, ela tá ali pra complementar o homem, pra fazer a vida dele ser um pouco mais interessante, a vida dele ser um pouco mais... E o exemplo perfeito disso, que vai ser extremamente millennial, mas é o exemplo que, sempre que eu penso nisso, eu lembro desse filme que é 500 Dias com Summer. Acho que é assim que se fala em português, né? 500 Days with Summer. Eu acho que eles mantêm o Summer, que é o nome da menina, não é o nome da personagem, que é a Summer, que é a menina do New Girl. Gente, é esse estereótipo. Se tiver alguma referência mais jovem, né, que seja assim, 2000 pra cima, me contem também, pra eu trazer isso também como repertório, como exemplo, porque eu acho legal. E que loucura pensar que isso é uma estética, né? Isso é um estereótipo de mulher. A mulher doidinha, artística, nananã, mas que tá sempre ali com um homem boring, um homem tedioso, um homem que tipo assim... Ai, meu Deus do céu. Aí, o que essa menina
super descolada, super criativa, super nanana, tá com esse boy deprê, esse boy que não tem muita personalidade, esse boy que não tem muitos amigos. Que tá agregando? Absolutamente nada, né? Ela que agrega no dele. A outra coisa é a Cool Girl, que aí eu queria trazer como exemplo o filme Gone Girl. Não me lembro como se chama. Vou jogar aqui pra vocês. Garota Exemplar. Ah, Garota Exemplar, é verdade, né? Porque eu lembro do livro. Os dois são maravilhosos. O livro sempre melhor que o filme, né? Mas assim, vale muito o filme. É essa mulher que cria essa personalidade pra ser eternamente agradável. É uma pessoa que não tem necessidades próprias, entendeu? Ela não é carente, ela não precisa de tempo sozinha, ela não precisa dos hobbies dela, não precisa do grupo dela. Ela tá sempre ali para agradar o outro, ela não tem as próprias necessidades. E essa ideia de mulher ideal é amplamente espalhada, gente. E não é só pelos filmes de Hollywood, não é só pela Disney, mas ela tá nas conversas do dia a dia. Aquela sua tia que fala que, tipo, se você continuar desse jeito bocuda, sabe, que responde, ai, assim não vai conseguir nenhum namorado. Ela tá naquela professora que fala, olha, você não pode agir assim, porque os meninos não gostam. Eu escutei, gente. Eu escutei isso de diretora da escola, sabe? Em todo lugar. Em todo lugar. Se fosse só no filme como um personagem, né? Como uma característica, uma coisa de fantasia. Mas não, ela é muito, muito real. Ela é disponível. Ela é paciente. Ela é didática. Eu acho que isso é uma coisa também que passa despercebido. Ela é sempre didática. Ela tá lá pra ensinar. Ela tá lá pra acolher e falar. A professora, sabe? Ela fala, não, é assim, deixa eu te ensinar. Ela é compreensiva. Ela entende tudo. Não, eu entendo. Não, tá tudo bem, eu entendo você, eu entendo. Ela tá sempre fazendo esse esforço de entender, o macho não entende, nunca. Mas ela tá exausta, né, gente? Aí tem sempre um surto, aí tem sempre uma canseira, tem sempre uma coisa assim, tipo, nossa senhora, tudo sempre pro outro, né? O que sobra pra mim? E ela só é considerada uma boa pessoa enquanto ela se sacrifica pelo outro, geralmente por um homem. Mas por qualquer um também, sabe? Seja por uma filha, um filho, seja por cuidar da mãe, né? Porque é sempre a mulher que cuida da mãe. Ela só é uma pessoa boa enquanto ela se sacrifica. Nossa, quantas histórias eu não tenho visto de pais de amigos, né? Porque os avós dos meus amigos estão ficando velhos. E aí os pais estão cuidando. E aí o drama é sempre que a pessoa teve 4, 5 filhos, né? Que essa geração ainda teve bastante disso. E aí sempre sobra pra filha mulher. Os filhos homens não fazem nada, não se mexem. E sempre sobra pra filha mulher cuidar dos pais mais velhos. Graças a Deus, meu pai me deu um ótimo exemplo disso, que ele cuidou da mãe dele, lutou muito pra cuidar da mãe dele. Mas eu vejo isso à torta direito. Inclusive, na minha mãe foi assim. Então, assim, é uma coisa que eu fico full pistola com isso. Se ela não tá se sacrificando, se ela não tá abrindo mão de tudo, de qualquer coisa, na verdade, né, que ela poderia gostar ou querer, ela é uma pessoa difícil, ela é uma pessoa grossa, ela é uma pessoa egoísta, ela é uma pessoa que mudou muito. Nossa, como você mudou. Como você mudou, você não era assim. Claro, eu era uma adolescente, uma criança, eu tava em formação, agora eu sou uma mulher, ou agora eu sou uma senhora, não sei. Mas eu criei gostos, eu criei necessidades, eu aprendi, eu fui viver, nananã. É óbvio que eu mudei, ainda bem que eu mudei. Mas essa ideia da domesticação, essa ideia de ser sempre uma pessoa agradável, ela inclui não mudar. Você tem que continuar ali, porque se você mudar é muito perigoso. Porque aí você começa o quê? Querer fazer essas coisas? Ah, não. Aí já é demais. E é muito interessante como amadurecer é sempre visto como um defeito quando é uma mulher, né? Porque o homem, quando ele muda... Aliás, o que a gente mais pede é pra homem mudar, né? Nossa, que homem maduro. Ele mudou muito. Ele era um cafajeste, sabe? Ele traía a esposa grávida. Mas agora ele virou homem. Agora ele tá em casa no domingo levando o filhão pro fute. Entendeu? Nossa, como ele mudou, cara. Que legal. Que bom, super incentivado. Tipo assim, gente, de um lixo pra menos que o mínimo, não sei se é pra gente glorificar tanto assim, né? Mas quando é uma mulher que deixou de priorizar relacionamento romântico, por exemplo, pra priorizar um mestrado, uma educação, uma carreira, nossa, ela mudou demais. Largou o marido. Ela era apaixonada por esse marido, agora quer trabalhar. Fica o dia inteiro na empresa, quer crescer, quer ser chefe. Olha aí. E as crianças, como que ficam? Nossa, eu fico doida. Só de repetir aqui, fico doida. Agora vamos pra parte interessante, parte psicológica.
né? Vamos falar sobre essa história de ser o demônio na história de alguém. Vamos trocar um pouco pro outro lado. Todo mundo é herói na própria história. Eu acho que essa é a primeira mudança de ângulo que a gente tem que ter, sabe? Tipo, em vez de focar tanto em nossa, mas nananã, por quê? Eu não fiz nada, eu não quero que você me veja assim, nananã. Ai, meu Deus. Gente, esquece. Todo mundo é herói na própria história. Você acha que você é vilã na história de alguém? Você acha que você fala, tipo, meu Deus, realmente, fui uma demônia pra aquela pessoa, eu sou uma demônia, ou eu trato mesmo muito mal, ou nananã. Ou... Alguém aqui levanta as mãos e fala, tipo, realmente, eu sou esse demônio que a pessoa tá falando. E sem vir com uma justificativa. Eu fiz isso porque essa pessoa me endoideceu, eu fiz isso porque essa pessoa foi uma sacana comigo, né? Tipo assim, não, pura e simplesmente eu fui um demônio e a outra pessoa foi a heroína. Não. Todos nós somos heróis na nossa própria história. E por quê? Tem muitas explicações, né, gente? Eu vou trazer aqui as coisas que eu sei como uma curiosa, não como uma psicóloga, não como uma antropóloga, não como uma filósofa, né? Eu não tenho nenhuma dessas formações, mas sou uma pessoa muito curiosa, sou uma jornalista, eu gosto, né, de ler aqui e ali, sabe, uma coisinha ou outra. Então tem algumas coisas, alguns conceitos que eu vou trazer aqui de uma forma mais básica, tá? Nada de... Aqui não é referência pra tese de mestrado, mas pra gente poder sair um pouco do óbvio, do tipo, aprenderem por limites. O negócio é assim, cada pessoa escreve a própria versão dos fatos. Você que tá criando a história, por que você vai se colocar como vilão, né? Ninguém, assim, tem uma autoestima tão deturpada. A gente sempre acha que a gente é a vítima. Mesmo pessoas que acham que elas são sofridas, coitadas, ela é a vítima, ela não é o vilão. As pessoas que têm uma autoestima baixa, né, ela é a coitada, ela não é o vilão da história. Quando você cria limites, né, com essa pessoa, quando você faz alguma dessas coisas que não são tão agradáveis, a outra pessoa que recebe isso precisa te antagonizar para ela continuar sendo a heroína ou o herói nessa história. Então, é assim, é uma questão de balanço e de coerência narrativa na cabecinha de cada um. Então, se você faz uma coisa que desagrada aquela pessoa, que traz um problema, que não sei o que faz ela agir de outra maneira, né? Sendo mais escroto, talvez, né? Ela precisa falar que não, a outra pessoa é o vilão, a outra pessoa é a demônia, porque na minha história eu sou sempre o herói. Isso... Da onde que eu tirei isso, né? Algumas coisas, por exemplo, psicologia narrativa, que é essa ideia de que a gente entende a nossa vida de acordo com a história que a gente conta pra nós mesmas. A gente que organiza, é o narrador, né? Nós somos os narradores. A gente que escolhe quem é vilão, quem é mocinho, a gente que escolhe a ordem dos fatos, a gente que escolhe o enredo, onde a gente vai focar, o que é importante ou não. Os fatos são os fatos. Mas o que a gente conta pra gente mesmo não adianta, gente. Isso aí é uma grande questão aí da terapia de quem tá certo, quem tá errado. Os fatos que você tá encaixando ali do jeito que você tá encaixando, com os personagens que você tá escolhendo ter papel principal, ou ser coadjuvante, tudo isso é você que escolhe o jeito que você conta essa história. E pra nossa autoproteção, a gente tem a tendência a automaticamente nos colocar como heroínas, como as pessoas certas na história. Justamente pra proteger a nossa autoestima. Então, você tá certa, você foi apenas uma vítima dessa outra pessoa que é um demônio e está totalmente errada, porque você só estava tentando fazer o bem. Então, é uma maneira da nossa cabecinha proteger a gente. Tipo, é o chat, entendeu? Sabe que o chat você fala a maior... Esses dias eu vi um que falava assim, eu falando com o chat, posso trair a minha namorada? Tô pensando em trair minha namorada, o que você acha? Aí o chat fala, que ótima ideia, isso vai fortalecer muito a relação de vocês, não sei o quê. Então é meio que isso, a nossa cabeça automaticamente faz. Tipo, não, que ótima ideia trair, você tá fortalecendo, você tá testando pra... Entendeu? Então, não importa qual seja a situação, o outro... E nós mesmos vamos sempre querer nos colocar como os heróis da nossa própria história. Pra colocar de uma maneira bem simples, é assim, eu não posso admitir que eu fui uma pessoa abusiva, que eu errei, que eu fui uma pessoa ruim com você. Então, eu preciso acreditar
que você é uma pessoa chata, que você é uma pessoa desagradável. Essa é o raciocínio por trás. E o que a gente faz com isso? Chacoalha a pessoa até ela entender isso? Não. Infelizmente, não. Eu tenho muito essa coisa que pra eu conseguir superar certas coisas, pra eu conseguir ter essa atitude tão, ai, quer saber? Ai, não tô nem aí, nanana. Eu gosto de entender o processo psicológico. O que tá acontecendo ali? Por que as coisas estão acontecendo do jeito que tá acontecendo? Explicações. Eu gosto de explicações. E geralmente as minhas sessões de terapia são isso. São, tipo, tentar entender o porquê, sem precisar ir lá, enfiar o dedo na cara da pessoa e falar assim, por que você é tão louca? Por que você é tão fora da casinha? Por que você tá se fazendo desse jeito? Então eu não preciso fazer isso pra eu ficar em paz com as coisas que aconteceram. Não significa que eu quero a pessoa por perto de mim. Não, ainda não quero. Mas eu consigo ficar em paz em vez de ficar com aquele sentimento, tipo assim, nossa, mas fulana foi tão sacana. E agora ela vai falar pra todo mundo que eu que fui a sacana. Ela vai contar uma historinha. Pra quem assistiu os últimos episódios, eu acho que eu até contei isso. O penúltimo episódio do podcast ou algo que eu conversei com uma amiga e ela falou que isso incomodava muito ela. Porque, nossa, foi uma coisa que aconteceu comigo e ela falou, sabe que eu fico puta? Que vai contar pra todo mundo que não sei o que lá, que você que é a louca, que você não... Eu falei, amiga... Foda-se. Foda-se o que essa pessoa vai contar. Foda-se quem vai acreditar na pessoa e vai tomar aquilo sem vir conversar comigo, assim. Um grandíssimo foda-se, sabe? Desculpa por repetir palavrão 3 vezes seguidas aqui. Mas assim, quando a gente entende isso, a gente aceita. Esse é o preço que se paga. Não é um erro. Não, tipo assim, não é uma coisa que tem que ser consertada. Ah, então eu vou lá falar com fulana pra não sei o quê, pra esclarecer essa história, pra ter certeza que todo mundo sabe o meu lado também, que nananã. Gente, esse é simplesmente o preço que se paga por ser uma mulher que não é todo momento obediente, que não é a todo momento agradável, que tem as suas funções e desejos cumpridos por ela mesma. E é isso. Então tá bom, esse é o preço que se paga, então ótimo. Porque eu prefiro pagar esse preço de ser o demônio na história de alguém do que ser uma mulher completamente exausta, isolada, com relações falsas, relações que não tem nenhuma troca, apenas de útil. Relações de utilidade, lembrei a palavra, demorei um pouco, mas lembrei. Relações de utilidade. Então, assim, quando você para de responder mensagem na hora, porque me desculpa, eu não tenho como, eu não respondo ninguém, eu não tô 100% disponível pra tudo e todos. Quando você recusa trabalho que você não tá sendo paga pra fazer, quando você não quer explicar muito por que você falou um não pra aquilo, não tem que tipo, quero entender. Não tem que entender, gata, é não e ponto. Não é uma frase inteira. Ou você resolve não mediar conflitos e emoções mal resolvidas de homens adultos. Passei por isso já esse ano. E teve uma hora que eu falei, chega, não aguento mais. Aí as pessoas, nossa, como você mudou. Nossa, você tá diferente. Nossa, tô te sentindo tão distante. Por que será, né, Mona? Por que será? Distante de você, que me deixa maluca. Só se for isso, né? Ai, tá tão distante. Distante de enlouquecimento. De surto. Vocês devem ter entendido que, pela lógica, às vezes a gente precisa ser o demônio na história de alguém pra continuar sendo protagonista e heroína da nossa. Então tá tudo bem. Eu não quero ser santa na visão das pessoas se eu tô uma santa exausta. Uma santa triste, uma santa insatisfeita comigo mesma. Eu prefiro ser uma vilã, mas uma vilã lúcida. Uma vilã que tem senso crítico, uma vilã que traz argumentos, mas que também não precisa dessa validação externa. Você quer que eu seja vilã na sua história? Com prazer. Será um imenso prazer. O desprazer mesmo foi ter me relacionado com você. Ai, meu Deus, que vontade! Se eu te frustrei, se você frustrou alguém, talvez eu só tenha parado de fazer as suas vontades e no processo também parado de me conter, sabe? As minhas necessidades, os meus desejos, de me abandonar. Então, é um preço que tá valendo. É um preço honesto a se pagar, gente. Não tem o que fazer. Esse é o preço, esse é o valor. Escolha suas batalhas. Então, às vezes a gente perde convite, às vezes a gente perde algumas oportunidades, às vezes a gente perde amigos, a gente perde namorados, maridos. Mas a gente ganha dignidade, a gente ganha paz, a gente ganha tempo.
gente ganha felicidade, assim, sabe? Tipo, a gente ganha alegria, ganha coisas muito boas. Então, é isso. Se eu sou o demônio na sua história, whatever you have to tell yourself. Whatever you have to tell yourself. O que quer que você tenha que contar pra sua cabecinha aí, pra fazer sentido, mas a gente pode se fortalecer muito nesse processo. Eu espero muito que esse episódio tenha ajudado vocês a trazer uma perspectiva um pouco diferente. Se você gostou do episódio, deixa um rating aqui se você tá me escutando no Spotify. Faz muita diferença pro podcast chegar a mais pessoas. Quem sabe a gente continua nas paradas, a gente sobe nas paradas, seria meu sonho. E eu consigo trazer mais conteúdo pra vocês. Se você tá me vendo no YouTube também, deixa seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Até semana que vem. Um grande beijo e até a próxima.